Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 22 de março de 2021, são 22 horas e 15 minutos. Lição 3, dons de revelação. Ultimamente temos visto muitos dons de revelamento, mas hoje vamos falar de dons de revelação, aquilo que é revelado por Deus. Essa é a classe de adultos. Já aqui vendo o nosso questionário, corrigindo o nosso questionário. Resposta número 1, discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Resposta número 2, José e Salomão. Resposta número 3, este dom se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Resposta número 4. Qual é a função do dom da palavra da ciência? No caso, a resposta número 4, preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Resposta número 5. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Texto áureo. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. O dom da revelação vai justamente deixar claro as questões que estão acontecendo no templo, na igreja. O que é uma revelação do Senhor, algo sobrenatural, extraordinário, que muitas das vezes está enganando a igreja, mas o dom de revelação vem justamente para esclarecer as dúvidas, Introdução. O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 ao 10 em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são conceitos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Então veremos, de acordo com Stanley M. Orton, sobre estas questões. A palavra da sabedoria. Conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico ROAS, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8a, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Quando vemos algumas questões, como Salomão, por exemplo, quando teve que discernir sobre a questão do filho, ele usou uma expressão que eu gosto, traga-me a espada. Podemos dizer que foi a espada da palavra, podemos assim dizer, trazer aqui para os nossos dias. Veja que a revelação é justamente para isso, para tomar decisões sábias em decisões muito difíceis. Quando você não sabe o que fazer, não sabe como fazer, quem ordenar ou o que resolver naquela situação, o dom da revelação ele vem justamente para isso, para tornar claro, para não ter que ter circunstâncias, ou melhor, consequências de um erro. A revelação, como o nome já sugere, é para revelar aquilo que está escondido. Então veja que aqui serve para esta questão, para esta finalidade, A Bíblia e a palavra da sabedoria. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas igualmente é um admirável exemplo de dom de sabedoria no Antigo Testamento. Quantas vezes você já se viu numa situação dessa? Precisava tomar uma decisão e não sabe qual. Então o que nós devemos fazer? Nós, numa situação difícil, nós vamos orar para que Deus nos dê uma direção, nos dê uma orientação acerca daquilo que temos que fazer.
porque certamente se tomarmos uma decisão pelos nossos próprios conhecimentos ou métodos, certamente falharemos. Entretanto, quando nós pedimos uma orientação ao Senhor, Ele certamente nos dará. Então veja que aqui Salomão, ele foi um grande exemplo dessa sabedoria no Primeiro Testamento. E nós precisamos cada dia mais ter esta sabedoria da revelação. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Isso é um perigo. Quantas vezes você já viu, já notou, ou talvez até tenha acontecido com você num momento de uma revelação, por exemplo, Deus te revelar uma coisa e você acrescentar algo mais, para de repente era o teu desejo, era uma coisa que você queria muito, ou talvez você tirasse uma parte da revelação porque era algo que você não queria que acontecesse, não queria expor, talvez a pessoa por ser seu amigo, coisa do gênero. Nós devemos ter no nosso coração que quando Deus nos orienta, nos revela algo, nós precisamos falar àquele alguém, quer ouça, quer deixe de ouvir. Nós precisamos cada dia mais ser obedientes ao nosso Senhor, independente do que Ele mandar fazer ou revelar pela sua palavra, ou mesmo na revelação, nós precisamos tomar a causa e falar. É claro que há algumas revelações que é necessário ser à parte. Tem situações, algumas revelações, que nós devemos chamar a pessoa à parte para conversar, porque talvez seja algo de coro íntimo, ou algo que não é para ser exposto à igreja. O Senhor certamente te dará essa instrução e você saberá quando é para você falar a toda a igreja, é uma revelação para a igreja, para que todos saibam acerca de uma pessoa, ou quando é somente para aquela pessoa específica saber. Aí você chama ela à parte e diga a ela o que Deus lhe revelara. Entretanto, você precisa ter muito cuidado sobre a questão do seu desejo. Às vezes Deus te revela, como eu já falei, Deus te revela algo e você tira uma parte ou acrescenta outra. Ou as duas coisas, você tira uma parte e acrescenta uma outra. Então você precisa ser fiel àquilo que Deus te entregou. Não leve isso para casa, você fale aquilo que Deus mandou você falar, porque certamente o Senhor vai te guardar. Ainda que algumas pessoas, em alguns casos, possam não receber a revelação e por conta disso até fazer algo contra você, você precisa compreender que há questões que nós precisamos passar, há circunstâncias que nós devemos enfrentar, mas sabe que Deus é com você. Síntese do tópico 1. A sabedoria a que se refere 1 Coríntios 12:8 não é humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Palavra da ciência. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da Palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos ministérios de Deus. Conforme aborda Stanley M. Orton em sua Teologia Sistemática, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. O que saber, o que fazer em questões ocultas? Quantas vezes as pessoas são enganadas porque não sabem aquilo que está oculto? Mas olha o que a Bíblia nos fala em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que não sabes. Então veja que quando você está clamando ao Senhor, o Senhor falará contigo. Você tem comunhão com o Senhor certamente falará contigo e vai descortinar, vai tirar tudo aquilo que está encoberto e vai te esclarecer. E muitas das vezes nessas revelações você vai se surpreender, porque às vezes é algo de uma pessoa que você sequer pensara. Então você vê que há algumas questões
que às vezes realmente você vai sentir temor, né? Como pode isso com essa pessoa? Essa pessoa é tão íntegra diante do Senhor, mas se Deus mandou você falar, você fala. Me lembro que certa vez eu estava numa consagração de jovens e o Senhor me revelou algo, e eu fiquei bastante intrigado com a situação que eu não esperava, não compreendia. Isso não é possível. Eu cheguei falei com a pessoa à parte, porque como eu já falei anteriormente, era uma coisa íntima, falei com ela à parte e ela não me ouviu. Na verdade, ela não ouviu o Senhor, né? Entretanto, o que aconteceu? Ela sofreu as consequências, porque dias depois aconteceu e ela sofreu as terríveis consequências. E por que isso? Porque não recebeu a revelação da parte do Senhor. E isto nós veremos sempre. Sempre acontecerá pessoas que não aceitam a revelação e muitas das vezes nós iremos ficar conturbados porque são pessoas que são muito íntegras diante do Senhor, mas de repente por um momento de falha que nós não sabemos, fez algo que não deveria fazer. Então, se o Senhor te falou, você fique firme na presença do Senhor, porque se Ele revelou, porque Ele é a verdade, porque Ele é conhecedor de toda a verdade, não há nada oculto diante de Deus. Sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos de tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. O maligno tem enganado a muitos. A igreja tem sido enganada muitas vezes pelo maligno, porque isso aqui é uma questão interessante, porque muitas das vezes, em vez de nós colocarmos, nos visarmos, né, as questões do alto, pensar nas coisas que são de cima, que no caso seria a manifestação sobrenatural do dom, né, para a finalidade de edificar a igreja, nós fazemos perguntas que a Bíblia não responde, como quem Caim se casou. Isso não tem nenhuma relevância para a nossa salvação. É claro que se porventura nós se soubéssemos, melhor. Mas são coisas que, como diz Deuteronômio 28, a resposta de a mulher de Caim está lá em Deuteronômio 28. Então veja que há questões que não é para nós sabermos. O Senhor é conhecedor de tudo aquilo que está oculto. Deus sabe com quem Caim se casou, mas Ele não quer nos revelar, ou até agora não quis revelar, pode ser que depois Ele revele. Então veja que é algo que não tem nenhuma relevância para a nossa vida cristã, e muitas das vezes as pessoas se pegam a esses detalhes. O dom da revelação não é para essas coisas. O dom de revelação tem a finalidade de preservar a vida da igreja, para livrar das artimanhas de engano do adversário. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel. Surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. O outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenatural da parte de Deus. Eu quero ficar com essa parte do Segundo Testamento que fala sobre Pedro, sobre a mentira de Ananias e Safira, porque aqui estaríamos no tempo da graça. E vemos que mesmo na graça, o Ananias e Safira pagou com a morte a mentira. É bom ressaltar também que a questão aqui de Ananias e Safira, eles não foram mortos porque não deram o dízimo, vamos assim dizer, sobre a questão da propriedade, né, o dízimo correto. Ali implica uma outra questão, que é a questão da mentira. Muito provavelmente, pelo menos eu penso assim, se você discorda, você por favor deixa aqui nos comentários, mas eu particularmente concordo com a ideia de que se Ananias e Safira fossem verdadeiros e dissessem, por exemplo, vendemos a propriedade por tanto, mas daremos somente tanto, eu acredito que talvez não aconteceria a questão da morte. Mas o problema ali não era a questão financeira, a questão ali era
questão da mentira. E quantas das vezes as pessoas querem entrar com mentiras diante da presença do Senhor? Então vemos que nós precisamos a cada dia mais compreender que o dom da revelação não é adivinhações. As pessoas acham que é adivinhações e por isso vai consultar uma ou outra, uma questão de cartomantes ou coisas parecidas, coisas que a Bíblia condena. Então veja que aqui é uma questão de Deus, a quem Deus quer revelar. E Deus revela a quem Ele quiser, a quem bem entender. E nós precisamos ter o amadurecimento espiritual para compreender. Porque muitas das vezes as pessoas acham que porque são pastores, são isso, são aquilo, Deus só vai revelar a eles. Não, Deus revela a quem Ele quiser, até mesmo uma criança. Se o Senhor quiser, Ele revela porque Ele é Deus. Síntese do tópico 2. E uma outra questão, como é um dom, o dom é dado por Deus e nós não temos nenhum mérito nisso. Não é por nossos esforços, não é por nada que nós fazemos que nós recebemos o dom. O dom vem por graça e misericórdia de Deus, então a Ele a glória. Síntese do tópico 2. O dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Acontece em algumas questões, em alguns lugares, em algumas igrejas, até igrejas sérias, de manifestações espirituais malignas que as pessoas não conseguem discernir que são malignas. Então vemos que há um dom de discernir que nós precisamos ter. Eu sempre venho falando aqui que, apesar que eu sei da questão do dom da profecia, buscar mais o dom da profecia, mas nos dias atuais precisamos discernir. Então veja que aqui há um discernimento de espírito, ou seja, distinguir qual é o espírito, qual é o espírito que está falando na igreja naquele momento. É de fato o espírito do Senhor ou o espírito do maligno? Muitas pessoas têm aquela visão de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É verdade, só que há algumas questões que nós vamos observar, e eu já vou te mostrar isso na palavra, que o adversário, ele é atrevido. Veja que ele tentou a Cristo no deserto. Como é que Satanás foi ter com Jesus no deserto? Porque ele é atrevido. Você quer ver uma outra questão sobre a questão de Jó? A Bíblia diz que todos estavam, os filhos do Senhor, os anjos estavam indo na presença do Senhor, e foi também o adversário. Você vê que o adversário teve até a audácia de entrar na presença de Deus. Você vê que há uma questão que nós precisamos compreender, que o adversário, independente de que nós temos o Senhor, ele é atrevido, ele vai querer entrar, e muitas das vezes tem entrado nas igrejas, e os cristãos, os líderes, os presbíteros, as irmãs, os irmãos, não têm discernimento para ver se aquilo é de Deus ou não. E muitas das vezes não é de Deus, é falado certas coisas e as pessoas acreditam. E grande é a frustração, e grande é a queda da igreja. Então precisamos compreender e ter discernimento, buscar discernimento do Senhor para saber se de fato aquele dom, aquele espírito que está sendo manifestado ali, se de fato é mesmo de Deus ou não. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernimento, de discernir o espírito, tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação, como eu falei anteriormente. Da onde que vem essa origem? Lembra que eu falei anterior sobre a questão do você ter uma revelação e você acrescentar ou tirar e colocar ao mesmo tempo? Então, isso aqui é uma questão de uma manifestação humana. Então, aqui no caso seria mista, né? Então veja que Deus te deu uma parte, então vemos em geral que Deus dá a revelação, uma revelação genuína vinda da parte do Senhor, e você entrega. Agora, pode ser também alguém que não vigia, não ter uma revelação, dizer que teve e falar algo humano, e as pessoas acreditarem. E tem também, como eu acabei de falar, aquela questão maligna, que o espírito que está atuando ali é o espírito maligno e as pessoas não têm discernimento. Então veja que sim, nós precisamos ter o discernimento para compreender e saber
né, a partir da palavra do Senhor, a partir da parte de Deus, o que é de Deus e o que não é. Discernindo as manifestações espirituais. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. Muitas pessoas falam em nome do Senhor. Agora a questão é, o Senhor está falando através dele? Ou dessas pessoas? Muitas pessoas são enganadas porque as pessoas vêm em nome do Senhor. E certamente, eu me lembro quando eu era garoto, minha mãe mandava eu fazer algo, pedir algo para alguém emprestado, coisa parecida, e eu ia com o nome da minha mãe. Como a pessoa conhecia a minha mãe, a pessoa entregava. Então, se eu fosse uma pessoa de engano, eu falaria que minha mãe mandou buscar algo sem minha mãe ter me mandado buscar nada, e a pessoa me entregaria. Então veja que hoje não é diferente. As pessoas sabem em quem ela crê. Então, se o nome do Senhor é glorificado e as pessoas conhecem o nome do Senhor, então alguém pode usar de engano e ir em nome do Senhor numa igreja, por exemplo, bem vestido, vai chegar lá, a igreja não tem discernimento, ele vai chegar lá, vai dizer que é pastor, que é isso, que é aquilo, vai enganar a igreja, vai dar uma palavra errada, mas veio em nome do Senhor e as pessoas acreditarão. Então veja que nós precisamos a cada dia mais compreender que nós precisamos ter discernimento espiritual, nós precisamos a cada dia mais buscar o Senhor para que Ele venha nos revelar, né? Clamar ao Senhor para que Ele nos revele aquilo que está oculto, para que nós não venhamos ser enganados pelo nosso adversário, mesmo pela questão humana. Então nós venhamos a cada dia mais buscar essas questões para que assim a igreja do Senhor cresça espiritualmente de uma forma em Cristo. Síntese do tópico 3. O dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Conclusão. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom de discernimento dos espíritos, que Deus conceda à sua igreja, dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Então veja que o resumo da nossa aula é que nós venhamos ter uma igreja firmada em Cristo com os dons de revelação para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Nós venhamos a cada dia mais ter a presença do Senhor no nosso meio, que nós venhamos cada dia mais clamar ao Senhor, pedir misericórdia, pedir a Ele discernimento, pedir os dons da revelação ao Senhor. Vemos também que há outro dom, que todos os dons são necessários à igreja do Senhor. Então nós viemos pedir o dom da revelação, buscar ao Senhor, para que nós venhamos, até mesmo pela palavra, discernir, porque há algumas pessoas que vêm em nome do Senhor e falam em nome do Senhor e falam heresias, mas porque a igreja não é uma igreja bíblica, acaba acreditando em falácias, em coisas que não deveriam acreditar, porque é contra a Bíblia, mas como a igreja não conhece a Bíblia, acaba acreditando o que está na Bíblia. Então vejamos que tanto na palavra quanto na revelação, a revelação da palavra, nós precisamos ter sempre a questão do dom da revelação e não do revelamento, né? Como anda por aí, né? As pessoas dizendo que viu aquilo que não viu e diz que não viu aquilo que viu e etc. E por isso a igreja está cada dia, algumas, né? Não digo todas, mas algumas igrejas acabam sendo perdidas e em alguns casos até fechadas por causa da falta de discernimento, da falta dos dons espirituais, da falta da palavra, da falta do jejum, da fé, da falta da busca ao Senhor. Né? Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!